Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a parte 4 de contando histórias da Austrália que eu nunca contei pra vocês. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, vocês precisam assistir para ter uma noção e dar sentido no que eu vou contar. Enquanto isso, eu vou me maquiar. E é isso aí, bora lá. Então, eu contei pra vocês do começo de 2019, né, que eu tinha pedido demissão da agência, que tudo começou a dar meio que dar errado, que daí eu perdi, minha irmã faleceu também, e a gente tava pagando o casamento, então assim, a gente passou por um momento apertado, porque a gente tava pagando o casamento. Se a gente não tivesse que pagar o casamento, super daria pra viver de boa, porque aí o dinheiro do Abner iria nos ajudar. Porém, como estávamos pagando, a gente passou por um momento bem difícil. Foi uma época bem complicada, na verdade. Eu lembro também que, voltando um pouco da parte do cleaner agora, gente, eu tô toda assim, ó, vermelha, coceira aqui, porque eu, muito bonita, saí no sol. Aí estava no sol do meio-dia, aí eu adquiri essa linda marca. E aí eu, com suor e calor e com esse colar, eu coço, eu tenho tipo uma alergiazinha, assim, tipo uma alergiazinha. Aí fica assim, essa coisa bonita. Fora essa marca linda de top que eu adquiri na minha caminhada. Mas enfim, voltando pro cleaner, como eu contei pra vocês, tinha bastante filipino. E aí foi bem complicado, porque assim, a gente não sabia quem que a gente podia confiar, porque os filipinos, eles eram todos amigos do dono. Então a gente ficava meio com o pé atrás, e é tipo uma nova cultura, eles são, sei lá, enfim. Tinha um que a gente amava, só que ele era casual, então ele não ia todo dia, ele chamava Amor, inclusive. E aí a gente sempre falava, ai, amor em português é love, e, enfim, a gente ficava conversando com ele. Eu até teve um cara que eu me senti mega incomodada, que ele, quando a minha supervisora não ia, né, que era Nelly, ia ele. E aí eu lembro que um dia ele começou a me fazer várias perguntas, tipo, quantos anos eu tinha, se eu era casada, se meu noivo, era noivo na época, né? Se meu noivo é brasileiro, se ele era da australiano, quando a gente ia casar. Assim, umas perguntas bem estranhas. E eu me senti, como que eu posso falar? Eu senti que foi um assédio, não é moral que fala, sexual no trabalho, não sei. Nunca fez nada contra mim, mas ele fazia umas perguntas muito estranhas que ele não fazia para outras meninas. Então eu me senti bem incomodada. Eu lembro que eu comentei só com o Rui, que era meu amigo brasileiro. E esse Rui, ele até que conversava com aquele outro brasileiro que causava, né, que eu contei pra vocês. Aí esse outro brasileiro que causava até me veio perguntar sobre o que tinha acontecido. E ele queria tentar ferrar esse cara, porque esse cara tinha sido bem escroto com ele. E ele meio que, tipo, queria que eu denunciasse, sabe? Mas, não sei, eu tinha um pouco de receio, até porque eu tava muito frágil naquela época, porque minha avó tinha falecido, eu tinha perdido o meu outro emprego, então eu não quis falar nada. E também, como ele era muito próximo dos donos, eu fiquei com medo também. Provavelmente não ia dar em nada, no máximo que ia acontecer eu ia perder meu emprego, então eu fiquei bem quieta. Eu acho que ele até, o brasileiro até chegou a conversar com a Nelly, aí acho que a Nelly até veio me perguntar, mas enfim, morreu meio que o assunto ali, nunca mais aconteceu nada. Eu acho que alguém conversou com ele, porque depois ele parou de fazer esse tipo de pergunta, ou ser tão invasivo assim comigo, não sei até hoje o que aconteceu, enfim. Aí beleza, isso foi tipo fevereiro, março. Ah, eu lembro também que no dia que minha avó faleceu, foi numa sexta-feira, pra mim, era sexta-feira à noite, aqui no Brasil já era sexta-feira de manhã. Aí eu fiquei sábado muito mal, domingo muito mal, eu não queria sair de casa, quando eu saía de casa eu chorava. Eu meio que criei uma bolha assim dentro de casa e com o Abner, tipo, o Abner tinha que ficar comigo, eu criei uma dependência muito forte do Abner nessa época. Onde eu ia, ele ia junto, onde ele ia, eu ia junto. No trabalho, eu fazia ele me levar e me buscar, e às vezes era a pé. Enfim, eu criei uma dependência muito forte dele naquela época. E eu lembro também que assim, eu não tinha contado pra vocês antes também, mas bem no comecinho de 2019 a gente já tava pensando
de países. Estava pensando em ir pro Canadá, porque era mais perto do Brasil e também, tipo, era um país legal de viver. O único ruim era o frio, né, vamos dizer assim. Mas a gente já estava pensando em ir pro Canadá. E a gente estava pensando em como ir pro Canadá. A gente estava vivendo realmente vendo pra ir. Aí depois que aconteceu com a minha avó, eu fiquei quieta, mas eu não queria mais ficar na Austrália de jeito nenhum. Na verdade, eu já não queria, desde que a gente veio pro Brasil, quando a gente voltou pra Austrália, eu chorei muito, a minha até ficava meio preocupada. E eu não queria mais ficar na Austrália, eu tinha essa certeza que eu não queria. Porém, eu pensei assim, não, vamos, já que a gente tem o visto, vou ficar pelo menos até o meu visto. Essa era a minha ideia, mas eu não chegava a conversar nada com o Aber, porque o Aber tinha uma ideia forte de ficar lá na Austrália. Quando o Aber era um pouco mais fácil a gente tentar migrar pra lá. Mas enfim, eu lembro que no dia que minha avó, nessa época que minha avó faleceu, né, o Aber, aí ele falou assim, o que você acha da gente voltar pro Brasil? Isso era um domingo, no dia 17 de fevereiro de 2019. Aí eu falei assim, quero. Aí eu contei pra ele que eu não tava muito feliz lá, que eu queria mesmo voltar. Mas a ideia era voltar e ficar só um ano, assim. Aí depois, ao longo do ano de 2019, que a gente decidiu mesmo ficar aqui mesmo. Então, em fevereiro, como a gente já tinha decidido que a gente ia voltar pro Brasil, nossa, eu fiquei bem mais feliz e mais leve. Aí eu lembro que em março, eu meio que convenci os meus pais a irem pra lá, porque era o sonho da minha mãe viajar fora do Brasil e conhecer. E eu falei, bom, é uma última oportunidade, já que eu vou embora no fim do ano e não vou voltar mais, eles precisam vir esse ano. Então eu lembro que em março eles compraram a passagem para ir em setembro de 2019 para a Austrália. Enfim, aí eu tava meio que, a gente tava vivendo bem apertado, quando eu contei pra vocês. A gente tinha dado uma pausa de pagar algumas coisas do casamento, a gente tinha desistido de algumas coisas. Porém, a gente tava vivendo bem apertado lá e eu já tinha desencanado de procurar emprego, porque eu fiquei assim, ó, março, pra lembrar certinho, ó, em fevereiro que eu pedi demissão, eu já comecei a procurar emprego. Então eu fiquei do começo de fevereiro, né, um pouquinho antes do meu avô falecer, até o fim de fevereiro procurando emprego. Daí depois que o Abner falou, não, a gente vai voltar ao Brasil, a gente vai ficar lá de vez, que foi em março, aí foi que os meus compraram passagem pra ir pra lá em setembro, e eu dei uma desencanada de emprego. Falei, ah, quer saber? Não vou, eu vou focar nos meus estudos, porque eu já tinha passado. Aí foi a época que eu fiz o Cambridge, aí eu passei na prova, aí eu comecei a fazer marketing. Então eu falei assim, ah, vou focar nos meus estudos, em estudar bastante, me atualizar no mercado, para quando eu voltar eu conseguir emprego e tudo mais. Aí nisso, sempre que eu tava lá, gente, pessoas do Brasil que eu tinha trabalhado me mandavam mensagem perguntando se eu ia voltar, se eu voltasse para mandar mensagem, para eu avisar que ia dar um jeito de ter uma vaga para mim, enfim. Então eu tava meio que bem focada nisso, sabe? Tipo, em estudar bem, porque eu ia voltar pro Brasil e precisava, né, estar atualizada no mercado, enfim. Então foi isso. Aí tá, passou março, só que assim, eu tava mesmo assim um pouco preocupada, porque eu pensava assim, gente, como que meus pais vão vir em setembro, eu não tenho dinheiro pra nada, como que eu vou sair com eles, como que eu vou passear com eles, assim, a gasolina era super contada. Então nessa época que eu falei que eu e a gente ficava tudo junto, porque eu fiquei muito apegada a ele ia me buscava a pé, porque pra economizar gasolina, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não ia nem pra outro lugar, porque a gente não tinha dinheiro. Por exemplo, vamos viajar pra Gold Coast, que era um lugar de praia bem do lado da nossa cidade, a gente não ia, porque a gente não tinha dinheiro pra gasolina, a gente tinha que economizar. Enfim, aí eu tava meio ferrada, assim, e eu falei, putz, meus pais na época também não estavam tão bem de grana, eles compraram na loucura, gente, a passagem, foi na maior loucura. Eu lembro que quando eles compraram, minha mãe comprou pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, meu Deus, e eu fiquei muito na cabeça deles, pra comprar, mas quando eles compraram, eu falei, gente, eu lembro que eu até mandei mensagem pro meu irmão, falei, Gui, ferrou, porque eu causei pros pais comprarem passagem, só que eles não estão bem de grana também, então assim, eles vão vir com muito pouco dinheiro, eu também tenho muito pouco dinheiro, não sei o que a gente faz, mas eu falei, quer saber, não vou me estressar, seja o que Deus quiser, se a gente não puder ficar viajando muito, né, por conta de nenhum dos dois tiver dinheiro, a gente passeia aqui mesmo, tem muito lugar bonito, a gente vai de trem, a gente dá um jeito, mas tentei não me estressar. E
Então assim, né, na época que eu mais me desencanei foi quando as coisas começaram a fluir, sabe? Então eu lembro que em março foi desse jeito, aí em abril também foi um pouco difícil. Aí eu tô tentando lembrar, gente, se foi, acho que foi no fim de abril, acho que no fim de abril teve um dia que eu falei assim pro Abner: nossa amor, eu tô querendo muito comer hambúrguer, só que a gente não tinha dinheiro pra comprar o hambúrguer. Aí eu falei assim, quer saber, vamos no mercado e vamos comprar as coisas e eu faço um hambúrguer aqui em casa, que seria mais barato. E mesmo assim a gente ia sair um pouco do nosso orçamento, né, de mercado, porém, tipo, não ia passar fome, sabe? Eu falei, então vamos no mercado. Eu lembro que eu cheguei no mercado, assim que eu tava lá escolhendo a carne mais barata pra fazer o hambúrguer, eu recebi uma mensagem de uma brasileira que trabalhava em Airbnb e que eu lembro que em março eu tinha mandado um e-mail pra ela com o meu currículo e ela pegou só que na época, quando eu mandei no currículo, ela falou que ela tinha se interessado, porém ela tinha chamado outras 2 pessoas para fazer o treinamento, que essas 2 pessoas não quiseram mais continuar e se eu tinha interesse em fazer um treinamento. Ó, lembrei, isso era mais ou menos no começo de abril e ela mandou essa mensagem. Foi a época que eu estava super desencanada, eu não estava mais procurando emprego, eu já estava meio assim, desde que a vida me levar. Aí ela falou, você tem interesse de vir fazer um treinamento, mas precisa ser em dupla. Aí eu ia até mandar mensagem pra alguma amiga minha e eu perguntei, pode ser com um homem? O Amor então nunca tinha trabalhado de cleaner e eu nem sabia se ele tinha interesse, então por isso que eu tinha pensado em alguma amiga minha, né? Aí quando ela falou que podia ser com homem, o Amor falou assim, não, topo tudo. Aí eu lembro que eu falei, então eu tô toda feliz que ela falou que eu ia ganhar $60 em uma casa. Aí eu falei, como cabeça de pobre, né? Eu falei assim pro Abner, olha amor, a gente vai ganhar $60 nessa casa. Porque eu imaginei assim, bom, se não der certo, pelo menos $60 a gente vai ganhar. Aí eu falei assim, daí a gente pega 20, vai comer um lanche no final de semana, porque lembro que era numa quinta que a gente ia fazer esse treinamento. E aí a gente guarda 40 pra ir fazer mercado ou qualquer outra coisa. Aí ele, não amor, né, vamos guardar todo o dinheiro, mas a gente pode comer um lanche, a gente come um lanche mais barato. Olha a cabeça do povo. Aí, não. Lembrei, gente, desculpa se eu fico confundindo vocês, mas é que daí eu tô lembrando também. Foi assim, no domingo ela mandou mensagem pra ir fazer terça esse treinamento. Chegou na segunda-feira, ela falou que não ia poder fazer o treinamento na terça, porque ela tava com febre, mas que pra gente ir na quinta. Fomos na quinta, chegamos lá quinta-feira, fizemos o treinamento. Só que em vez de a gente ganhar 60, a gente ganhou $40. Só que olha a situação. Era assim, eram vários Airbnbs e a gente ganhava por casa. Então assim, quando a casa era de um quarto, a gente ganhava entre $40 e $60. Isso depende de quão longe era da casa do nosso chefe. Tinha casa de 120, tinha casa de 90, 80, $200. Eu acho que era mais cara, era de $200 que a gente limpou só umas 2 vezes essa casa, que era uma mansão na verdade. Enfim. Não, e olha isso, elas estavam desesperadas atrás de alguém porque elas iam viajar e era praticamente só elas. Então assim, quando a gente chegou, não tinha muito trabalho para 4 pessoas, era mais trabalho para 2 e uma coisinha ou outra ele dava para outra dupla, que seria a gente. Então quando a gente chegou, eles meio que deixou bem claro isso. Ele falou, agora vocês vão ter bastante trabalho, só que quando elas voltarem, a preferência é delas. Mas a gente aproveitou muito, se não me engano foram 2 semanas que a gente trabalhou demais, que a gente tirou uma grana boa, que foi aí que a gente começou a respirar, sabe? Que daí a gente conseguia comprar essas coisinhas e a gente começou a guardar muito dinheiro também. Quando elas chegaram, só que meu chefe sempre estava atrás de novas casas e de crescer, então foi bem tranquilo, porque quando elas chegaram, meu chefe também já estava com outras casas, então até que a gente ganhava razoavelmente bem, só que não tanto quanto elas estavam de férias. Só que elas, gente, elas eram 2 brasileiras, aquela necessidade de serem as melhores. Então tinha vezes que ela meio que passava por cima da gente ou falava umas coisas pro nosso chefe bem nada a ver, só pra parecer que elas eram, tipo assim, pra falar, não, a gente é melhor que vocês, sabe? Várias vezes elas passaram por cima da gente ou foram bem escrotas, coisas que elas podiam chegar pra gente falar. Teve várias vezes que aconteceu, porque assim, elas faziam a limpeza dos lençóis, né? Então
Então assim, elas que lavavam e secavam, porque tinha que pôr numa secadora, e elas dobravam, deixavam tudo bonitinho e faziam caixas. O que acontecia? Colocava caixa de lençol simples, lençol mais chiquezinho. Aí, por exemplo, hoje eu vou limpar a casa da rua tal. Aí eu chegava lá e catava uma caixa do lençol simples, porque a rua tal era de lençol simples. Ou vou lá limpar outra casa, aí eu ia lá e pegava outra caixa. Ou eu ia limpar, sei lá, 3 casas no dia. Então eu ia lá, pegava 3 caixas e ia limpar as casas. Tinha várias vezes que a gente chegou a chegar no local e tinha alguma coisa errada, alguma coisa manchada. Aí o que a gente fazia? A gente chegava e eu mandava mensagem pra elas e falava, ó, aconteceu isso, isso e isso, só tô avisando e tal. Tipo assim, eu era bem trouxa, porque em vez de eu chegar e falar pro nosso chefe, eu falava pra elas, porque a gente podia se resolver ali, né, não precisava chegar neles, que é normal e tal. Aí elas começaram a, por exemplo, a gente chegava e fazia algum erro assim na casa. O meu chefe era bem metódico em relação a objetos. Aí vamos supor que eu coloquei um livro no lugar errado. Elas iam lá e mandavam pro meu chefe, ó, o livro tá no lugar errado. Então a gente percebia que elas começaram a fazer isso, sabe? De tudo, alguns erros, de caçar erro nosso e mandar pro nosso chefe. Aí foi que a gente também desistiu e já mandava tudo pro nosso chefe. Várias merdas que elas faziam. E o meu chefe sentiu mais ou menos isso, então ele, tipo, sabia remediar bem. E ele, assim, ele era um chefe bem legal, mas ele era muito puxa-saco delas. Isso incomodava um pouco, porque às vezes, tipo, era chato, sabe? O que eu gostava dele é que ele sempre dava... Por exemplo, se a gente está fazendo um bom trabalho, ele fazia questão de falar o bom trabalho que você está fazendo. Mas por que era chato? Por exemplo, ele montava a agenda da semana. Então, assim, hoje eu tinha 3 casas, amanhã eu tenho 4 casas para limpar. Aí, por acaso, alguém não queria mais, queria ficar uma noite a mais, por exemplo, do dia de hoje para amanhã. Então, para elas iam perder uma casa porque a pessoa preferiu ficar uma noite a mais, então ela não ia limpar no dia seguinte, ela ia limpar só no outro dia. Aí o que ele fazia? Ele tirava uma casa da gente para dar para elas ficarem sempre com casa a mais. Isso acontecia muito. A gente tentava entender, elas estão em primeiro lugar, então elas sempre ficavam com as casas mais caras, então a gente sempre ficava com as piores, tipo assim, sempre ficava com as casas de $40, elas nunca limpavam as casas de $40 e... ele sempre dava tudo melhor pra elas e mais dinheiro pra elas. A gente até achava que era justo, até porque elas estavam ali primeiro, só que tinha umas coisas que ficavam muito chato, sabe? Que a gente, tipo, estava contando com aquele dinheiro, ele ia lá e tirava a casa. Eu lembro que teve um dia que ele tirou muita casa da gente, numa semana, quer dizer, e eu fiquei muito chateada, mas eu tentava remediar, sabe? Aí tinha várias coisas que ele pedia pra gente, e assim, ele aproveitava que o Abner era homem, então ele pedia bastante coisa que era braçal pro Abner, que ele não pedia pra elas, por exemplo. Numa casa tinha que, sei lá, trocar um ar-condicionado, sei lá, ele pedia pro Abner. E não pagava nada mais pra gente, sabe? Ele pedia muita coisa pra gente, não pagava mais e sempre preferência pra elas. Só que isso estava incomodando, mas assim, a gente falava assim, bom, deixa a vida levar, a vida leva eu, a gente tá ganhando dinheiro e a gente tentava juntar o máximo de dinheiro possível. Até me perguntaram no outro vídeo se eu consegui guardar dinheiro ou se eu gastava tudo lá. Não, a gente guardou bastante dinheiro, a gente guardou quase 20 mil reais. Acho que a gente veio com 24 mil reais que a gente conseguiu guardar. Então a gente trabalhava muito, a gente precisa ter uma noção, eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga. Eu trabalhava das 5 às 9 no cleaner e depois desse Airbnb era assim, às 10 horas da manhã a gente estava na casa desse chefe. Aí esse chefe, a gente ia lá, pegava tudo que precisava pegar, as coisas de limpezas, o que a gente ia trocar nas casas e ia para as casas. E aí era meio que no nosso tempo, sabe? Não tinha, por exemplo, você tem 40 minutos para limpar essa casa, não. Então assim, quanto mais rápido a gente fazia, melhor pra gente, porque como a gente não ganhava por hora, a gente ganhava por casa, não compensava ficar muito tempo numa casa de $40, por exemplo. Tinha vez que a gente limpava essa casa de $40 em meia hora, tinha vez que a gente limpava em 20 minutos, teve uma vez que a gente limpou em 15, porque assim, era muito da pessoa. Tinha gente que ficava só uma noite, aí ela nem sujava a cozinha, só dormia e sujava o banheiro, por exemplo. Então a gente chegava lá, era muito fácil limpar tudo. Mas já tinha gente que era extremamente porca, que mesmo uma noite conseguia deixar a cozinha do avesso,
Ou tinha gente também que pegava o Airbnb só pra passar o dia. Então, por exemplo, não chegava a dormir porque, vamos supor, chegou 6 horas da manhã e o voo era meia-noite no mesmo dia. Então ela só ficava no local lá, tomava um banho, então era super fácil de limpar. Então era bem dependendo assim das casas. Teve uma vez, gente, teve uma vez que a gente tinha casa de Ascot, que é uma casa bem velha, a gente não gostava muito de limpar lá, mas enfim. Era 2 andares, era uma escada gigantesca, tinha que ficar levando todas as coisas de cleaner pra lá. E aí, era que a gente chegou, já os guests, né, como que fala, gente, em português? Não é convidados, que se você for traduzir a parte é convidados, mas assim, as pessoas que alugaram a casa já estavam lá. E a casa imunda, tipo, eles chegaram na casa imunda e mesmo assim, porque assim, como tinha umas casas que eram muito longe, o meu chefe deixava tipo num cofrinho a chave e ele passava a senha pra pessoa. E a pessoa ia lá, digitava a senha, pegava a chave e entrava na casa. E aí a gente chegou lá, as pessoas já estavam lá e era um bando de cara. Assim, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram o filme, aqueles faroeste dos Estados Unidos, aqueles homens tudo do country, assim, bem da roça mesmo, daquele jeitão meio bravão que tem aquelas motocicleta grandona, o jeitão, assim, com barba enorme, era esse tipo de cara. E tinha um monte. Aí a gente chegou e falou, a gente é os cleaners, só que na nossa cabeça eles eram os guests anteriores, que ainda não tinham feito o check-out. Aí a gente ligou pro nosso chefe falou assim, não pode ser, porque os anteriores do check-out já fizeram o check-out, também mandaram mensagem avisando que iam sair, devem ser os novos. Aí a gente chegou e falou assim, olha, a gente precisa limpar a casa, tem como vocês darem uma saída? Eles falaram, não, a gente vai ficar aqui. Aí a gente, meu Deus, não tem como limpar com eles ali. Aí a gente ligou pro nosso chefe foi até lá e mesmo assim eles não queriam sair por nada. Resumidamente, a gente limpou de qualquer jeito a casa, porque, por exemplo, na cozinha já tinham coisas deles, eu não sabia, porque quando assim... uma coisa que sempre acontecia, às vezes a gente chegava na cozinha, às vezes as pessoas deixavam comida que elas tinham no mercado, tudo, as coisas fechadas, gente, e a gente podia pegar pra gente ou jogar fora, porque as coisas que estavam abertas já usadas a gente jogava fora, mas muito refrigerante, muita coisa de comer, a gente pegava dessas casas, bebida alcoólica, era demais, juro, a gente chegava com muita coisa em casa, muita bebida alcoólica, vinho, nossa, a gente pegou muita coisa já nessas casas, assim, era super legal, eu adorava quando tinha coisa fechada e ia pegar pra mim. Gente, eu acho que eu falei demais, né? Mas eles têm bastante história legal pra contar dessa parte de Airbnb. A gente ficou lá em abril até um pouquinho antes de ir embora. Então acho que a gente ficou lá de abril até dezembro. A gente conseguiu juntar bastante dinheiro, foi bem legal. A gente teve bastante situação chata com essas duas brasileiras. Mas... enfim, é isso. Depois eu conto mais no próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. Um super beijo e até o próximo.